Com toda certeza, você já ouviu falar desse ser, conhecido por vários nomes. O Príncipe do Ódio, o Imperador das Aberrações, o Portador do Trono de Sangue, entre outros. Estamos falando de nada mais nada menos que o Diabo. E, como você bem sabe, você não deve se envolver com o Diabo. Que traz uma grande fenda de sangue. E de dentro dessa fenda, uma silhueta encapuzada, com dois grandes chifres. A pele é totalmente vermelha e líquida, com dentes pontudos e agressivos, forçando um enorme sorriso. Os olhos são pretos e brilhantes, com um olhar raivoso. Ele aponta a mão com uma das garras de sangue para o corpo de Marco, segurando ele como se fosse um cachorrinho, ao seu comando. O diabo está na frente de vocês. O Diabo nada mais é do que uma manifestação paranormal mais significante na história da nossa realidade. Uma criatura que nunca sequer foi derrotada, nunca foi controlada e nunca foi aprisionada. Capaz de controlar qualquer criatura irracional de sangue que existe. Diversas lendas e menções cercam esse ser, uma criatura vermelha com chifres, um sorriso rasgado e impetuoso, acompanhado de um olhar sinistro, macabro, que parece olhar para sua alma. O diabo não age de maneira sutil, dispensando a graciosidade e o suspense. Ele não tem problemas em ser invocado pessoalmente para lidar com qualquer situação que lhe desperte o interesse. E por isso que ele se tornou a criatura paranormal mais popularmente conhecida em toda a realidade. Todos já ouviram falar do diabo, mas apenas alguns tiveram o desprazer e a agonia de conhecê-lo. A principal habilidade dessa criatura, vulgo o diabo, é o seu pacto. Em outras palavras, o diabo oferece um pacto de sangue para alguém. E caso a pessoa aceite, o diabo vai cumprir o pacto. É assim que a sua grandiosa calamidade termina? Eu acho que o seu problema era justamente esse, Léo. Você viveu tanto tempo que não sentia mais nada. Mas agora... agora eu sinto, dentro de você, uma tormenta incontrolável. O mais puro e lindo ódio. Agora nós somos iguais. Ele tá vindo. Não se preocupa, Leozinho. A história não termina aqui. Eu vim te oferecer um pacto. Entretanto, essa conclusão do pacto pode ser distorcida e feita ao pé da letra. E logo após o pacto ser feito e concluído, a pessoa que o aceitou vai tomar uma grande quantidade de dano mental. E, caso ela acabe enlouquecendo por causa disso, a pessoa vai acabar se tornando mais um dos vários servos do diabo. Ainda por cima, o diabo não é um monstro qualquer. Ele é o senhor do sangue. Ele pode invocar uma criatura ou várias criaturas de sangue que a sua VD seja somada em 400. VD é basicamente um nível de dificuldade, e 400 de VD é bastante coisa. A presença do diabo está associada a personalidades com estados mentais transtornados, já que o diabo se alimenta dos sentimentos extremos e descontrolados daqueles com quem ele interage, buscando intensificar ainda mais as emoções experienciadas. Em outras palavras, o diabo se alimenta de uma experiência ruim da pessoa, como a morte do companheiro, perda de um ente querido, e meio que acaba fazendo a pessoa se lembrar disso, e se alimenta dessa memória ruim. E por conta disso, algumas pessoas acabam indo para um caminho meio obscuro, envolvendo o diabo, que é a realização de um pacto. O que leva alguém a querer fazer um pacto com esse monstro? Um objetivo, tipo poder? A volta de alguém que morreu? Uma mudança na sua vida? A resposta para essa pergunta é o desespero. A pessoa desesperada por uma mudança de algo que é impossível procura ajuda com o paranormal. Em outras palavras, procura ajuda nesse ser bestial e abominável. No fim das contas, caso você tenha o infortúnio de se encontrar com o diabo, você vai ter só duas opções. Sendo a primeira, você vai entrar em uma vida de abstinência e agonia interminável por conta do diabo e por conta dos pactos que ele acabou te oferecendo. Ou, como segunda opção, você vai tomar o diabo como inimigo. Entretanto, isso tem uma consequência enorme, uma consequência pior do que a própria morte. Existe apenas uma regra inegável que você deve seguir, impetuosamente com todo o seu coração. Você nunca deve se envolver com o diabo.
Ninguém sabe como derrotar o diabo. Registros antigos falam sobre símbolos sagrados que afastariam a besta, mas nada parece funcionar de verdade. Se existe uma forma de derrotar essa criatura, isso é um segredo muito bem guardado. Sabe-se, entretanto, que a morte é uma entidade opressora do sangue. Talvez a resposta não esteja no sangue escarlate, mas sim no lodo da morte. Seria assim, então, uma manifestação de morte com a força equivalente ao diabo, a chave para poder derrotá-lo?